A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Vamos até aí. Nós já conhecemos a história de Naamã, esse comandante do exército da Síria. E às vezes a gente lê essa passagem e não presta muita atenção nessa menina israelita que era cativa na casa de Naamã. Pensa comigo, o texto diz pra gente que o exército da Síria atacou Israel e trouxe como prisioneira uma menina. E essa menina servia como escrava na casa de Naamã, a esposa de Naamã. Ficou bem claro isso para você? Mas eu quero que você vá além comigo nesse texto. Para essa menina ter sido trazida como escrava, o que deve ter acontecido nessa batalha? Quando um exército ataca um lugar, vocês sabem o que acontece. Civis também morrem. Não tinha ninguém para requerer essa menina? Não tinha ninguém para defender essa menina? O exército da Síria venceu o ataque. Então imagina o cenário. Eu fico imaginando quem ela perdeu. Pai, mãe, os irmãos foram mortos, será? A Bíblia não dá os detalhes, mas diz que o exército de Israel perdeu a batalha e que o exército da Síria avançou, prosperou, venceu e trouxe cativa, trouxe contra a vontade dela. Ela era prisioneira de guerra. Ela não foi servir na casa de Naamã porque ela foi com a cara de Naamã. Ela não foi de livre e espontânea vontade. Ela não estava mais no seu território, na sua terra. Ela era prisioneira na casa de Naamã. E sabe-se lá Deus quem? O exército comandado por Naamã riscou da vida dessa menina para sempre. Ela não teria sido trazida sem que alguém tivesse lutado por ela e perdido. Mas essa menina, embora prisioneira, embora levada como prisioneira de guerra, embora servindo como escrava na casa de Naamã, ela percebe que o seu senhor, ou o seu algoz, estava doente. Ela percebe que ele era leproso, que debaixo da sua roupa, da sua imponência de comandante do exército da Síria, existia lepra. E ela então chama sua senhora e sugere o caminho da cura para Naamã. Ah, se o meu senhor soubesse do profeta que tem lá na minha terra, se ele soubesse
Diz para ele, minha senhora, vai lá procurar cura. Isso me mostra uma menina presa, mas livre. Ela estava aprisionada, ela estava ali como escrava, ela tinha sido levada da sua terra, não por vontade própria, mas nada podia mudar quem ela era. Não eram as circunstâncias ao redor que definiam o caráter dessa menina. Não era o que estava do lado de fora que transformava o que estava dentro. Era o que estava dentro dela que transformava o que estava do lado de fora. Eu fico pensando se fosse eu. Há uns anos atrás eu acho que eu ia colocar veneno na comida de Naamã. Bem devagarinho para ele não ir sentindo. Você me matou? Você matou minha família? Mas essa menina conhecia o Deus de Israel. E é tão interessante, gente, como o Deus de Israel, o nosso Deus, ele diz como que a gente deve tratar os nossos inimigos. É tão interessante que Deus, em várias passagens nas Escrituras, ele diz: você não vai dizer bem feito, quando o seu inimigo se der mal. Você não vai falar mal de ninguém, nem do seu inimigo. Esses preceitos estavam gravados dentro dela. Ela era uma menina que tinha o caráter aprumado, alinhado com o caráter do Deus a quem ela adorava. Então ela se transformou na cura na casa de Naamã. Quando você continua lendo o texto, você vai percebendo que a mulher de Naamã diz para Naamã: olha, ela falou isso, isso e isso. Aí Naamã vai até o rei da Síria e fala que a menina falou isso, isso e isso. Aí o rei da Síria fala: tá bom, então vai lá que eu vou dar uma carta para o rei de Israel. Eu fico imaginando. E o texto, quando você continua lendo o texto, fala do medão do rei de Israel. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eles já vieram uma vez, já fizeram um estrago aqui. Agora, se Eliseu não cura esse homem, eu estou fulminado. Como é que eu vou fazer? E o rei chama Eliseu fala: manda vir. Eliseu não sai nem para ver o cara, fala: manda mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. O cara veio cheio de pompa, circunstância, comandante, aquele aparato todo, muita joia, muito dinheiro, muita coisa. Eliseu não quis nem saber. Mais um que mostra para a gente onde está o coração. E aí ele vai lá, mergulha no rio, porque os servos, Naamã ficou tão irritado, porque Eliseu não saiu nem para ver ele, que ele falou assim: na minha terra tem rios muito melhores. E os caras que estão com ele falam assim: mas senhor, o senhor já veio até aqui mesmo, se o profeta não te custa nada, vai lá, mergulha 7 vezes. Tá bom. Ele foi e foi curado. Por quê? Porque uma menina deu a dica. Uma menina foi a resposta. Uma menina não reagiu à violência da qual ela foi vítima. Ela era livre e nada podia mudar. Não eram as circunstâncias ao redor que definiram. E eu quero perguntar para você nessa noite: até quando ou até quanto as circunstâncias ao redor têm definido a maneira como você tem vivido? Até quanto você tem sido influenciada pelas redes sociais, pelas notícias, pelo bafafá que de vez em quando surge no Facebook, no Instagram? Até quanto você tem se deixado influenciar pelos grupos no WhatsApp? Gente, é incrível. Você está levando um dia bom, um dia feliz, um dia tranquilo. Aí você abre a rede social e o seu dia azeda. E você começa a proferir tudo quanto é palavra de maldição.
Nós temos poder nas nossas palavras. Deus é um Deus criador que criou todas as coisas pela palavra. E o único ser a quem Ele compartilhou esse dom é com o ser humano. E as nossas palavras, elas não criam água, terra, noite, dia, mas as nossas palavras criam vida ou morte. As nossas palavras profetizam vida ou decretam sentenças contra pessoas, contra jovens. E interessa ao inimigo das nossas almas azedar o nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o seu coração está amargurado, se a sua mente está tomada pelo desânimo, pelo abatimento, pelas circunstâncias ao seu redor, é isso que vai sair da sua boca. Esse menino não tem jeito não, esse casamento não tem jeito não, esse país não tem cura para esse país. E a gente começa a profetizar o que o diabo quer que a gente profetize. Muito mais a igreja, porque nós entendendo que a nossa palavra tem poder de criar, de edificar ou de derrubar, nós deveríamos vigiar muito mais as sentenças que são preferidas pela nossa boca. Nosso coração fica azedo pelas circunstâncias ao redor e a gente começa a desferir palavras de maldição. Eu não aguento mais, eu estou cansada demais, eu vou jogar a toalha, esse meu casamento não tem jeito, eu já entreguei esse filho para Deus. Não é um entregar para Deus, não, é um entregar de desistir. Eu já desisti, eu já cansei, eu vou chutar o balde, eu não sou de ferro, eu não sou obrigada. E a gente começa a dançar a música que o inferno toca. Hoje nós nunca vimos um número tão elevado de pessoas emocionalmente doentes. E não está lá fora não, gente, está aqui dentro. Depressão, transtorno bipolar, tem alguma coisa nos contaminando, alguma coisa que está entrando dentro e que está nos matando, e a gente precisa reagir. Essa menina, ela estava sofrendo todo tipo de abuso, ela foi arrancada de casa, levada cativa, obrigada a trabalhar por um senhor que causou dano à sua família, à sua terra, à sua nação. No entanto, essa menina não se deixou estragar. E a cura começou a fluir da vida dela, para aquela família. O que está acontecendo com a gente? Que está acontecendo o contrário. O que está fora está nos contaminando. O que sustentava essa menina de pé é quem ela era no Deus de Israel. Mas a gente coloca todo o lixo para dentro da nossa alma e não coloca a palavra de Deus para dentro da gente. A gente gasta horas no Facebook, horas no Instagram, responde todos os grupos de WhatsApp, mas você não gasta 5 minutos orando. E quando você ora aquela oraçãozinha utilitária. Oh Deus, protege meu filho, minha família, me dá um dia de bênção, prover a necessidade, blá, 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 blá. Deus é o nosso Papai Noel. Deus é aquele que vai nos premiar se a gente quer andar direitinho. Deus é aquele que é o gênio da lâmpada. Deus é Deus. As circunstâncias não podem determinar a nossa liberdade em Deus. O que a gente tem nos cantos escuros da nossa alma? Muitas vezes você reage de um jeito e você não entende. A gente só derrama daquilo que a gente está cheio. Então, diante das nossas reações, sejam elas abruptas, violentas, raivosas, ou sejam entristecidas, depressivas, desanimadas, elas não nasceram daqui para fora, elas nasceram lá dentro. Você precisa deixar Deus fazer a faxina. Limpar aqueles cantos escuros da sua alma. O perdão que você não liberou. O abuso do passado que você arrasta até hoje dentro de você.
A amargura contra alguém que te feriu, seja marido, seja pai, mãe, patrão, enfim. Se você carrega isso dentro de você, você vai adoecer. Emocionalmente e em alguns casos extremos, fisicamente. Quanto câncer é gerado pela amargura. Deixa Deus tirar o lixo de dentro de você. E deixa Deus te encher de cura, de esperança, de verdade. Se encher de quem Ele é. Jesus disse assim para aquela mulher à beira do poço: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se você beber dessa água aí do poço, você vai tornar a ter sede. E a gente está vivendo de poço, gente. O poço das compras, o poço do entretenimento, o poço das férias, e até o poço da religião. A gente vem na igreja, a gente se sente bem, a música é boa, a palavra é boa, e você vê, que legal, que gostoso. Mas quando você chega lá na sua casa, aquilo tudo gostoso que você viveu aqui dentro acaba. É um tormento, é um inferno, é um desânimo, é uma vontade de desistir da família. Tem alguma coisa errada. A religião também é um poço. E é o pior deles, porque você pensa que você está bem com Deus. O diabo não quer te levar para balada, não. O diabo quer que você fique dentro da igreja confiando na sua justiça própria. Porque aí quando a gente confia na nossa, olha aí, eu até que sou boazinha. Não fumo, não bebo, não transo com o namorado, casei virgem, não adultero. Mas a gente é tão negligente, e ressentido, e vingativo, e invejoso. Mas esses pecadinhos não aparecem, né? Eles matam. Eles matam o relacionamento com Deus. Quanto mais perto de Jesus você anda num relacionamento íntimo, mais você entende que você precisa dele. Mais você entende o que está em João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Mais você se rende, mais você depende. Mais curado você é, mais livre você é. E quando você pensa que não, você está orando pelos seus inimigos, caminhando a segunda milha, dando a túnica e a capa, e é aquele fruto que você sabe que você mesmo não produziria, que você não é bom o suficiente para isso. Mas o fruto do Espírito brota do relacionamento com Cristo. Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão fruto. Essa menina, na hora da adversidade, na hora que ela podia revidar com vingança, ela veio com a solução da cura. Ela apontou o caminho de Eliseu. Ela usou com misericórdia. Ela tratou Naamã como ela trataria o pai dela. É isso que a nossa identidade em Deus produz em nós. Nós não somos vingativos como as outras pessoas são. Aconteceu recentemente esse episódio bizarro no carnaval. Os crentes estão tudo indignados defendendo Jesus. Jesus não precisa de defesa, não. Quando ele estava sendo aparentemente esmagado por Satanás, ele mesmo orou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Agora é a hora do crente responder como crente. Agora é a hora do crente dobrar o joelho e falar, Senhor, sabe aquelas pessoas lá daquela comissão de frente? Alcança com a tua salvação. Pega elas, Jesus, no colo, cura elas, transforma elas e levanta eles como testemunho na face da terra. Quando Jesus transborda em nós, gente, Ele transborda. Mas se você estiver cheio de você, você vai transbordar vingança, rivalidade. Os crentes ficam tudo, vai queimar no inferno. Imagina se o Senhor tratasse a gente conforme o nosso merecimento, né? Hashtag fica a dica. Eu já tinha virado churrasquinho.
Ele é misericórdia e graça, misericórdia e graça. O juízo vem, o juízo vem. E que ele não me alcance. Que a misericórdia do Senhor me cubra, porque é nela que eu estou confiada. Não na minha justiça própria. Eu estou confiada no sangue da cruz, vertido em meu favor. Eu estou confiada naquilo que Jesus fez e não naquilo que eu faço. Se aproxime de Deus. Presta atenção no que você está pondo para dentro de você espiritualmente. Não pensa você que você vai comer McDonald's a vida inteira, que você vai ficar saudável. Você não vai. Se você viver só de snack, viver de comida industrializada, você vai morrer cedo. Não é assim no nosso corpo? Ah, mas a gente não gosta de uma couve, né, gente? Uma abóbora, uma beterraba. Eu não vejo ninguém salivando por um pedaço de pepino. Mas é isso aí que é vida. Isso é que é saúde para os ossos, para o corpo. Pois é, a gente tem que começar a salivar pela oração. Oração. Vigília, delícia. Jejum, vamos embora para o jejum. Criar musculatura espiritual, jejum. Vou crescer diante de Deus, vou ser fitness espiritual. Vou ganhar uma força que brigar comigo vai ser ruim, hein? A gente tem que ter essa mentalidade, mas a gente coloca a novela para dentro. BBB para dentro. Tudo quanto é conversa fiada, o bafo, o escândalo, o fuxico gospel. A gente vai se alimentando disso. Quer ser saudável, quer vencer Satanás? Você almoça com ele e quer vencer ele no turno da noite? Não vai rolar. Você ganha autoridade sobre aquilo que você vence. A gente precisa de entender que se nós querermos crescer espiritualmente, nós vamos precisar fazer exatamente o que Jesus mandou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não pense você. Não pense você que você vai fazer só o que você tiver a fim de fazer e você vai conseguir seguir a Jesus. Quando você escolhe seguir Jesus, você vai ter que dizer não para você mesmo, para sua vontade, para os seus prazeres. E às vezes você pensa, sério, Helena, mas isso não é prisão, isso é libertação. Quando você pensa que você está renunciando, você está sendo liberto. Deus está quebrando as cadeias. Nossas emoções não podem nos dominar. Nossos desejos não podem nos dominar. Porque isso é caminho de morte. E em Deus há abundância de alegria. A maioria das pessoas que tiveram uma mudança radical de estilo de vida que eu conheci, na alimentação, elas falam comigo assim, Helena, no início foi muito difícil, porque eu era viciada em açúcar,
Eu era viciada em fast food. E foi muito difícil. Aí eu vi o tanto que eu era dependente das coisas que eu comia. Mas aí eu comecei a perder peso. E eu comecei a ganhar massa muscular. Eu comecei a me exercitar, eu comecei a correr. E aí a diabetes sumiu. Colesterol alto, acabou. Triglicérides normalizou. Eu comecei a dormir, Helena, a noite inteira. Como que eu não conseguia fazer isso? Eu transpirava. Agora não mais. Meu cabelo ficou mais bonito. Minhas unhas estão fortes. Minha pele está uma seda. Valeu a pena. Eu subi um lance de escada. Agora eu subo 1, subo 2, subo 3 e quero é mais. Mas aí você conhece pessoas que falam assim, aí tirei férias, parei de correr, voltei a entortar a jaca. Não, eu não comia doce só no sábado, eu comia doce todo dia, nas férias. Ganhei mais peso. E agora está sendo muito mais difícil recomeçar. Gente, é exatamente o que acontece na nossa vida espiritual. Exatamente. No início, para você orar, jejuar, buscar a Deus, sabe? É difícil, é um exercício, é uma disciplina. Não, eu vou pôr o relógio para despertar, eu vou levantar e eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar. Eu não vou orar só por mim, não. Eu vou orar por fulano, fulano e fulano que estão passando o mesmo problema do que eu, porque Deus mudou a sorte de Jó enquanto eles oravam pelos seus amigos. Vou orar pelos outros. Começa como um exercício. Daqui a pouco começa a virar um deleite. Daqui a pouco você começa a colher os frutos das suas orações. Daqui a pouco a sua família começa a ser transformada. Daqui a pouco Deus abre portas para você compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida. Daqui a pouco você não consegue mais viver sem Ele. Agora o diabo vai sempre tentar férias. Ele sempre vai te propor férias. Não, você já está bem, você já está bem na fita. Tantas pessoas já te conhecem, Helena. Ora menos. Não, quanto mais Deus levanta, mais a gente tem que orar. É só ganhando upgrade. É subir na montanha. Porque as nossas batalhas se tornam mais intensas. Você define. Você escolhe. A menina não tem nem nome no texto. Não tem nome. A gente não sabe como é que ela chama. Mas o que ela fez se transformou num legado. Mudou a vida de Naamã. Se transformou num testemunho. E com certeza deve ter mudado a vida dela para sempre. Naamã nunca mais deve ter olhado para aquela menina com os mesmos olhos. Ela deve ter sido tratada como filha. Porque ela foi a porta por onde a bênção entrou. Às vezes Deus nos leva em lugares difíceis, que nós vamos contra a nossa vontade. Mas Ele faz isso para que a gente ali se torne instrumento de bênção, de cura. Para que a gente possa exercitar a nossa musculatura espiritual. Para que Ele possa te esticar um pouco mais. Ele vai te levar numa situação de adversidade. Porque, gente, vamos cair na real. Ninguém cresce deitado eternamente em berço esplêndido. A gente cresce. Ninguém gosta de passar pela luta. Mas é depois de passar pela luta que você sai fortalecido do outro lado. Historicamente é assim. E Deus quer fazer isso com cada uma de vocês, mulheres. Com cada um de vocês, homens. Mas isso passa por aquilo que está dentro de nós. Na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do enfrentamento, você vai derramar o quê?
Se você estiver cheio de amargura, você vai derramar amargura. Rancor, rancor. Ódio, você vai derramar ódio. Mas se você estiver cheio de Deus, você vai derramar Deus. Então enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Mude os seus hábitos espirituais. Porque não é o que a gente faz, gente. É a obra de Deus feita em nós. Nós não conseguimos produzir os frutos, mas nós podemos nos abrir e nos tornar terra fértil para que eles sejam semeados. Você precisa de gastar tempo com Deus. Você precisa de entrar no seu quarto. Você precisa de estudar e entender as Escrituras. Você precisa ganhar um upgrade na sua vida de oração. Para de orar só na hora da comida. Ou então só na hora oh Deus, dia maravilhoso, Senhor, glória ao teu nome. Obrigada por tudo, abençoa minha noite, Senhor, que seus anjos cercam essa casa, em nome de... Não, Helena, eu oro no carro. Eu ponho a Ludmila Feber no rádio e vou. Isso é maravilhoso, faça isso mesmo. Mas quando a gente quer ter intimidade com alguém, a gente não faz de qualquer jeito. A gente prepara o ambiente. A gente se demora olhando nos olhos. A gente prioriza acima de tudo. A gente nunca deixa de se falar. Eu não quero estar aqui por obrigação, eu não quero estar aqui por religião, eu só quero estar aqui porque te amo. Eu não quero estar aqui para fazer uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos. Eu só quero estar aqui porque te amo. Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de ti. Porque te amo, escolho a boa parte, que estar aqui, que é te adorar, Senhor, que é te ouvir, que é estar aqui, porque te amo, porque te amo, eu paro todas as coisas, porque te amo, me prostro diante de ti, porque te amo, escolho a boa parte, como Maria, que estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, porque te amo.